Boa tarde, doutora Fernanda Alves. Obrigada por nos ter disponibilizado o seu tempo. Olá, boa tarde. É com todo o prazer convosco que partilho os meus conhecimentos. Quando é que um profissional formado em psicologia criminal começa a exercer o seu papel num caso? Ora bem, o psicólogo criminal atua em 3 fases. Na fase de investigação policial, em que o psicólogo criminal pode ser chamado quando ainda na fase de inquérito policial, caso surja dúvida sobre a sanidade mental do acusado ou sobre a veracidade das informações colhidas. Somos chamados a intervir para reconhecer a presença ou não de falsas memórias, que também podem ser designadas por memórias ilusórias. E o que é isto? Bem, diz respeito a quaisquer informações armazenadas na memória, sem um estímulo real objetivo, mas que são recordadas como se tivessem sido efetivamente vivenciadas pelo sujeito. A nossa intervenção pode também ser essencial, caso exista a necessidade de traçar o perfil psicológico de um criminoso. Atuamos também na fase processual. Já durante o processo criminal, quando surgem dúvidas sobre a sanidade mental dos arguidos, das testemunhas ou da própria vítima. Posteriormente, atuamos na fase de execução penal, onde se realiza o aconselhamento e a própria reabilitação psicossocial dos sentenciados. Contribuímos assim para o apuramento da verdade. Geralmente, somos chamados como testemunhas em processos judiciais para ajudar a compreender a mente do criminoso. O vosso trabalho é sempre bem concebido? Bem, nem sempre. Alguns dos motivos que podem conduzir à distorção da verdade passam pela deficiente informação a que temos acesso. Ainda há os lapsos de memória das testemunhas ou algumas vezes ao nervosismo a que os inquiridos estão sujeitos. Após ter visto o vídeo hipotético que elaboramos, imaginando que o raptor acaba por matar a vítima, é passível de ser rotulado de serial killer? As informações que o vídeo nos fornece são muito rudimentares para eu o poder designar como serial killer ou assassino em série, em português. Para podermos classificar o criminoso como assassino em série, deveria apresentar um perfil psicopatológico, isto é, comete crimes com uma certa frequência, geralmente seguindo um modus operandi, isto é, uma maneira de agir que segue sempre os mesmos procedimentos. Esta classificação tem que equacionar os homicídios em si e a motivação dos crimes. Os crimes podem dividir-se em motivados ou não motivados. E é importante perceber que motivado não é a mesma coisa que justificável ou perdoável. Quando falo em motivo, refiro-me a que a vítima, de alguma forma, naquele crime, tinha que ser aquela pessoa. Por exemplo, um indivíduo, numa briga, no trânsito, discute com o sujeito que provocou o distúrbio. Exalta-se, sai do carro e mata. O crime foi motivado, uma vez que a vítima foi quem provocou a ira do homicida. Assim como, por exemplo, um ladrão que mata o dono da casa, quando este reage ao assalto, a vítima será o dono da casa e não o vizinho, por exemplo. Por outro lado, temos o serial killer, em que a vítima é externa ao motivo pela qual foi morta. São conhecidos muitos casos em que os assassinos em série procuram uma vítima específica e, caso não consigam, acabam por escolher aleatoriamente outra. Mesmo que as suas vítimas sejam semelhantes, por exemplo, o perfil, mulher, alta e branca, isto não é entendível como um motivo. O serial killer não consegue, na maior parte das vezes, justificar os seus crimes, ao contrário do indivíduo que mata o outro no trânsito. Este poderá dizer: ele provocou-me, disse que eu é que não sabia conduzir. Ou mesmo o ladrão, que poderá tentar justificar-se: eu não fui para matar, mas no momento, se eu não fizesse nada, acabaria por ser eu a morrer. Apesar da diferença, não significa que, se estivéssemos num tribunal, os homicidas justificados teriam sido absolvidos. Mesmo sendo sentenciados, podemos compreendê-los, na medida em que há uma justificação. Já o crime do serial killer é impermeável a este tipo de compreensão. A frase "matei porque era mulher, alta e branca" causará espanto e incompreensão. Porém, posso disponibilizar-vos uma tabela que apresenta a classificação do indivíduo segundo o número de crimes que comete. Pronto, doutora, muito obrigada por nos ter disponibilizado o seu tempo. De nada, estou sempre ao vosso dispor. Mais uma vez gostei de trabalhar convosco. Até sempre. Obrigadíssima.